O Moraes marcou agora para 7/11 o julgamento para ferrar com o talha-ferro. Veja, eu não tenho como dizer de outro jeito isso, porque é exatamente isso que está acontecendo, que vai acontecer, e foi para isso que esse julgamento foi marcado. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar com vocês sobre isso, mas antes peço que vocês se inscrevam no canal e também que você deixe o seu joinha, deixando o seu like. O algoritmo entende que o conteúdo é importante, e se é importante para você, ele vai entender que é importante para mais gente distribuir o nosso conteúdo, e assim você fortalece aqui a nossa comunidade. Também, se você tem interesse, clique no Seja Membro, que tem um item aí para você clicar, uma abinha, e assim você recebe conteúdos exclusivos, e eu também respondo as suas perguntas nos comentários com prioridade. Muito bem, dito isso, o talha-ferro agora no dia 7/11 vai ser julgado pelo Moraes em plenário virtual, obviamente porque o Moraes não tem coragem de colocar isso para debate. Então vai ser julgado em plenário virtual. Sabe o que? Vocês lembram desse caso? Vamos recuperar rapidamente. A vaza-toga, ela foi feita, né? Se atribui ao talha-ferro. O talha-ferro é que contou para a gente o que acontecia dentro do gabinete do ministro Moraes. E aí o ministro Moraes fez o quê? Começou a investigar o talha-ferro, o que é um negócio muito esquisito, porque não foi o talha-ferro inicialmente que publicou o conteúdo da vaza-toga. Quem publicou o conteúdo da vaza-toga foram jornalistas. Então, como é que o Moraes chegou no talha-ferro? Será que ele investigou os jornalistas? Isso é grave, porque investigar jornalista fere um direito constitucional relevante, que é o direito de fonte. O jornalista tem direito ao sigilo da sua fonte, a não ser investigado ao não chegarem na sua fonte, para que ele preserve o interesse público que existe na sua profissão, na sua possibilidade de veicular informações livremente. Então o Moraes talvez já tenha começado essa investigação ferindo um dos princípios, um dos direitos mais básicos da Constituição e do jornalismo, que é o sigilo de fonte. Muito bem, dado esse passo, ele passa a ferir outro direito constitucional muito importante, ao dizer que o talha-ferro feriu, ao revelar as coisas que ele revelou na vaza-toga, né, que ele feriu o sigilo funcional. Existe realmente no nosso Código Penal um artigo que fala do sigilo funcional do funcionário público. O funcionário público tem que preservar o sigilo do que acontece dentro do ambiente em que ele está. No entanto, claro, contanto que aquilo que eles têm que preservar, que o segredo a preservar seja lícito. É óbvio, se dentro de uma repartição pública uma pessoa mata a outra, é sigilo, você tem que preservar. Não posso contar para ninguém porque eu tenho sigilo funcional. Óbvio que não. Por quê? Porque é ilícito. E se é ilícito, o interesse público em revelar é maior do que o interesse em guardar. E o que o talha-ferro estava revelando na vaza-toga eram ilícitos. Pô, ele chega a dizer que houve adulteração de documento, houve falsidade ideológica, que houve manipulação de decisão. Como é que é? Isso é sigilo para guardar? Isso é ilícito. Ele revelou ali a possibilidade que dentro do gabinete do ministro tenham havido crimes. Como é que ele vai guardar? O interesse público preserva a divulgação e não a guarda dessas informações. É isso que diz a Constituição. E muito bem. E aí ele está sendo investigado. E ainda está sendo investigado, vamos dizer, por violar informações sigilosas. Então, se as informações são sigilosas, é porque é verdade. Porque o ministro Moraes não está processando ou investigando o talha-ferro por dizer mentiras, por propagar fake news, e sim por violar informações sigilosas, ou seja, eram verdadeiras as informações que o talha-ferro revelou. E se as informações que o talha-ferro revelou eram verdadeiras e eram ao mesmo tempo criminosas, por que ninguém investiga o gabinete do ministro Moraes? Então o ministro Moraes está investigando, processando e vai julgar agora, dia 7/11, o talha-ferro por revelar algo que era ilícito e que deveria ser investigado e ninguém está investigando. Ou seja, a pessoa que está processando e vai julgar o talha-ferro, que é o ministro Moraes, deveria ser o alvo da investigação e não o investigador. Ele deveria ser o julgado e não o julgador. É uma inversão completa, total de valores. E, além do mais, vale a gente dizer que o ministro Moraes não pode julgar alguém que está acusando ele de algo. Pô, é óbvio, o ministro Moraes não pode ser a vítima, mais uma vez a vítima, e também o acusador. Isso é uma completa loucura, completa loucura. Ele próprio abriu
o inquérito, ele próprio investigou, ele próprio processou e ele próprio vai julgar uma pessoa que está acusando a ele de cometer ilícitos dentro do seu gabinete. Ele e os seus juízes. E ele estava lá dentro. Então, assim, é uma inversão total de valores mesmo. A gente está aqui naquele mapa do IBGE de ponta cabeça, aquele mapa mundi que o IBGE apresentou de ponta cabeça, é o nosso judiciário e é, sem dúvida alguma, o gabinete do ministro Moraes. Isso é totalmente irregular, esse julgamento nem deveria acontecer, quem deveria estar sendo investigado são os investigadores, quem deveria estar sendo processado são os que processam, quem deveria estar sendo julgado são aqueles que estão julgando. É disso que se trata, e é disso que se trata, repito, porque o Talhaferro divulgou informações e essas informações não deveriam, fazendo um retrospecto rápido, não deveriam ser guardadas, deveriam ser divulgadas porque são ilícitas, segundo ele, e essas informações ilícitas não foram contestadas, ao contrário, elas estão sendo admitidas pelo ministro Moraes no momento em que isso é tratado como uma violação de sigilo informacional e não como fake news. E se aquilo é verdade, quem tinha que estar sendo investigado, repito, são os membros do gabinete e não o Talhaferro. O Talhaferro devia estar sendo protegido como uma testemunha, sabe aquelas testemunhas que revelam ilícitos dentro do governo? Devia estar sendo protegido e ele está sendo perseguido. E as pessoas que deveriam estar sendo investigadas estão querendo condená-lo. É isso que vai acontecer. Então é um julgamento para ferrá-lo. Se não é para ferrá-lo, é para calá-lo. Se não é para calá-lo, é para constrangê-lo. Se não é para constrangê-lo, é para, no mínimo, nos confundir a cabeça de todos nós que estamos na sociedade, na mídia, etc., de quem é o mocinho, o vilão dessa história.